Em entrevista ao jornal O Globo, o marqueteiro Marco Aurélio de Carvalho, que foi um dos responsáveis pela campanha do presidente Bolsonaro, faz algumas revelações interessantes depois que ele foi desligado da equipe por desentendimento com o filho Carlos Bolsonaro. No artigo, Marco Aurélio fala sobre o Partido dos Robôs Sem Votos e conta como a estratégia desses robôs que atuam nas redes sociais, que atuam na internet como agentes imateriais, na verdade, são apenas fluxogramas, são códigos sistêmicos, são algoritmos matemáticos, mas eles produzem conteúdo conforme aquilo que lhes é solicitado. Eles fazem uma espécie de emulação daquilo que se deseja que a sociedade consuma. Por exemplo, eles podem tratar de temas econômicos, políticos, sociais, religiosos, e de repente um assunto chega no Trend Topics, como se todo mundo estivesse falando sobre aquilo. E aí, na verdade, as pessoas do mundo real acabam postando e consumindo essas coisas, como se aquilo de fato fosse uma verdade. Pode-se, por exemplo, tratar de um tema político, como a reforma da Previdência, ou algum tema social, como o aborto, ou algum tema religioso, como o trabalho das igrejas que estão fechadas agora na pandemia. Pode-se criar qualquer coisa, e a partir disso, com a interação dos robôs que fazem publicações em questão de segundos e conseguem multiplicar isso em todas as redes, as pessoas acabam sendo atraídas. Eu tenho dito que as redes sociais se tornaram, de certa forma, uma espécie de consciente coletivo. Elas são o repositório de tudo aquilo que nós sentimos, de que nós pensamos, cremos. Elas acabam emulando nas pessoas os mais diversos tipos de sensações e os mais diversos tipos de sentimento. E quando nós tratamos de situações como essa, que são produzidas artificialmente, nós percebemos o quanto de ódio é gerado, o quanto de ira, o quanto de dissensão isso provoca, o quanto de discórdia, o quanto de agressão. É como se isso fosse um adubo, é como se isso fosse um fermento para tirar da pessoa aquilo que ela tem de pior, para levá-la a pensar de uma forma equivocada, como se fosse um sofisma, algo que lhe convence, porque você não tem o embasamento necessário, você não foi nas fontes corretas, você não buscou de forma profunda averiguar se os fatos condizem com a realidade. E aí você cria uma pseudo-realidade. Como o Noam Chomsky falou recentemente, é a morte dos fatos. Essas energias represadas acabam também alimentando o mundo espiritual, e potestades espirituais consomem toda essa produção humana. A Escritura Sagrada fala sobre isso no texto do Gênesis, usando, obviamente, uma linguagem arquetípica, quando afirma que a serpente come o pó da terra. É uma metáfora falando de que potestades espirituais, seres metafísicos, se alimentam das produções humanas. O pó da terra é tudo aquilo que nós deixamos vazar em ações, em pensamentos, como maledicência, inveja, ira, descaso, insensibilidade, fofoca, maquinações perversas, difamações, calúnias, mentiras. Todo esse pó da terra sobe como energia psíquica e fica represado nas esferas espirituais, onde demônios se banqueteiam, comem todas essas coisas, devolvem para o mundo real para que sejam reprocessadas de tal forma
que o ciclo continue indefinidamente. Eu tenho ficado assustado com o que tenho visto nesse tempo, o que a tecnologia está produzindo e o que vai produzir. Nunca houve um catalisador tão poderoso para emular os piores sentimentos das pessoas como as redes sociais. E esses robôs, que são de certa forma agentes imateriais, eles funcionam como emuladores daquilo de que pior nós nos munimos, daquilo que pior nós temos. Mas no fundo de tudo, o que está marionetando todas essas coisas são forças do mundo espiritual. Eu me lembro das palavras de Paulo na sua carta aos Efésios, dizendo que os discípulos deviam se acautelar, de que eles deviam discernir o que estava acontecendo e não serem insensatos, porque os dias eram maus. Eu quero convidar você que tem o Espírito de Deus a que você olhe todas essas coisas com seus olhos espirituais e discirna o que está acontecendo nesse tempo. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.